Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Gostei dessa boa noite, hein? Amém. Pedi que vocês estejam abrindo a Bíblia de vocês lá em Efésios, no capítulo 2. Amém? Amém? Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, fala: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os teus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em amor e misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da tua graça, por intermédio de sua bondade para conosco em Cristo. De lá, pulando para o 10, fala: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Amém? Eu dei um título para a mensagem, né, que o Espírito Santo me trouxe, foi salvos pela graça, mas não de graça. Amém? Aqui em Efésios, né, a gente fala sobre que nós fomos salvos, né, que nós recebemos a salvação. Porém, não quer dizer que a gente está livre do inferno. Nós recebemos através de Cristo, né? Todos nós somos convidados para sermos salvos pela graça, mas para isso existe sacrifício. Então, Deus nos deu, Jesus nos deu a graça, né? Ele nos deu a salvação através da graça. Mas só que, o que nós estamos fazendo? Será que a gente a cada dia sacrifica mesmo para receber esse dom que Deus nos deu? A gente busca, ou a gente só recebe, porque Cristo morreu lá na cruz, então agora eu sou salvo. Os meus pecados Ele perdoou, pagou o preço, então agora eu posso viver a minha vida tranquilo, posso trabalhar tranquilo, porque eu sou salvo. Eu vou na igreja todo domingo, todo sábado eu estou lá na igreja, eu sou dizimista, eu oferto, Senhor, eu toco no louvor, eu levo a palavra. Nossa, faz tanta coisa, então eu acho que eu sou salvo. Se a gente ficar com esse pensamento, a gente já caiu. Amém? Lá em João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse por nós, né? Ou seja, a graça nos foi dada de graça, porém alguém teve que pagar o preço por ela, para nos dar. Então, se Cristo, que era Filho de Deus, se sacrificou por nós, então a gente não tem que fazer sacrifício nenhum? Tá, beleza? Porque Ele pagou, então não precisa fazer sacrifício nenhum mais. Se Ele veio como homem, sofreu, morreu, pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida, e a gente vai simplesmente deixar isso, Cristo pagou, então agora está tudo beleza. Não, galera. Deus decidiu nos salvar pela graça. Para que isso fosse possível, alguém teve que pagar o preço. Pois quem peca, merece morrer. Se a gente for lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala: Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, aqui fala que a gente merecia morrer. A gente merecia morrer. Só que como Deus é tão misericordioso, Ele deu o seu Filho para que morresse, pagando o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e a salvação, pela graça dele. Então, o Senhor já fez o que Ele podia fazer por nós, mas e a nossa parte? Será que a gente a cada dia faz ela de verdade? Eu peguei e anotei aqui que a salvação é pela graça através da fé em Jesus. E aí coloquei, o que é a graça? Que é o favor, é um presente de Deus que nós recebemos sem merecermos. Você acha que a gente merecia que Jesus tivesse pago o preço pela gente lá na cruz? Nem um pouquinho, nem o mínimo assim, porque quando ele foi lá na frente de Pilatos, o que os caras falou? Crucifica ele, mata esse cara, solta Barrabás e mata esse cara aí, pra cruz. Você acha que merecia, cara? E ele mesmo assim pegou e foi até o final lá e morreu por nós. Simples. Não se queixou nem um minuto. Então, ele fez o sacrifício. E a gente, muitas vezes se uma coisa não dá certo para nós, a gente já vai lá e questiona Deus. Fala, Deus, não está dando nada certo na minha vida. Nada que eu faço vai para frente, nada dá certo. Eu vou desistir, eu vou parar de ir na igreja, eu vou para a igreja para quê? Parece que depois que eu comecei a ir para a igreja, as coisas começaram tudo a dar errado na minha vida. Por quê que a gente fica com esse pensamento? Porque quando a gente está no mundo é muito fácil, cara. É muito fácil, tudo é fácil. Mas quando a gente vem para Cristo, quando a gente vem para a igreja, e a gente entrega a nossa vida para Ele, tem que ter sacrifícios. E o nosso corpo não quer sacrifício. O nosso corpo, ele quer viver do jeito que der ali, o mais fácil. Então é difícil, quando a gente vem para a igreja, a gente busca o Senhor mesmo, a gente tem que sacrificar algo. Às vezes a gente estava lá fora, e a gente fazia uma coisa lá, que tal, é legal, tal, não sei o quê. A gente vem para Cristo, a gente já, isso aqui não dá, velho, isso aqui é feio, isso aqui é pecado, se eu continuar fazendo isso aqui, não vai dar certo não. Então assim, a gente tem que fazer sacrifício, mas quando a gente fala de fazer sacrifício, a gente já pensa, mas é complicado, né? É difícil, né? E deixa eu me achar aqui. A salvação, ela é o dom de Deus, né? Para conosco. Deus quer que tenhamos uma vida de entrega total a Ele. Ele quer que nós o servimos com toda a nossa vida e vivemos a vontade dEle. Ou seja, se a gente tentar viver conforme a nossa vontade, cara, nada vai dar certo mesmo. Nada vai dar certo, a gente vai desanimar, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar para baixo. Mas se a gente viver aquilo que Cristo pediu para nós, vai ser difícil, do mesmo jeito. Porém, a gente vai ter alguém do nosso lado. A gente vai ter alguém que vai estar lutando junto com a gente. A gente não vai estar sozinho. Eu, durante essa palavra, né, que fui preparando durante a semana, o Senhor tem tocado no meu coração, né, em várias coisas, tem feito perguntas para mim, e eu anotei elas para trazer para nós essa noite. Uma pergunta que ele trouxe para mim foi: eu tenho feito a vontade dele ou tenho feito as minhas vontades? Será que eu tenho vindo para a igreja e eu tenho seguido o que ele quer para mim? Ou simplesmente eu estou fazendo o que eu quero, o que me convém? Cara, acho que quando ele me trouxe isso para mim, cara, na hora eu travei e falei, será? E agora? Eu acho que eu fiquei confuso, hein? Acho que não, hein? Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, fala: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Ou seja, Cristo ele não deu a salvação através da graça,
Porém, a gente tem que fazer algo, né? A gente tem que ter as nossas obras, né? A gente tem que ter a nossa fé em Cristo, reconhecer o sacrifício dele lá na cruz, e a gente tem que ter as nossas obras, porque ele veio, cara. Se Jesus tivesse ficado aqui, vivido aí até os seus 80 anos, cara, você imagina o tanto de coisa que esse cara tinha feito. Se com menos de 40 anos, o cara arrastava multidão, velho. E na época não tinha Wi-Fi, não tinha Instagram, não tinha nada. E um cara lá do outro lado do mundo falava: fiquei sabendo desse cara aí, ó. Eu quero lá conhecer esse cara. Onde que ele chegava, cara, multidão se arrastava para com ele. Então, era um cara que, mano, pelas suas obras, ele foi reconhecido. Pelas suas obras. Às vezes o pessoal ficava incrédulo lá, chegava lá, olhava, o cara curando um paralítico, do nada o cara levanta, vai, levanta aí, vai embora, vai. O cara levantar e ir embora, velho, um paralítico ali. Você via cegos, trazia visão a cegos. E, cara, o povo tudo olhando aquilo ali e falava: se esse cara não é filho de Deus, velho, eu não sei quem que é esse, não. Quem que é ele? Que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir, que faz o paralítico levantar, que faz o morto ressuscitar. Não. Tem uma coisa nesse cara aí. E a curiosidade do povo, cara, fazia com que eles iam atrás de Jesus. E será que nós, quais são as nossas obras? O que a gente tem feito para Cristo? Será que tem alguém por aí que fala: eu já ouvi falar do Gabriel, cara, esse cara aí tem feito coisas massa mesmo, velho. Cara, tem Deus mesmo. Ou Miquel, será que lá no serviço dele, vou falar: eu tô com uma dor aqui nas costas, mano. Eu conheço um cara bom ali, ó. O Miquel, rapaz, o cara, se ele orar para mim na hora, tá curado. Será que nós temos sido conhecidos assim? Ou o que você tem feito? Será que a gente vai ter alguma coisa para entregar para ele? Para falar: eu fiz isso. Ou será que eu vou chegar lá de mãos vazias e falar: não tenho nada não? Mas como você não tem nada não, cara? Você viveu uma vida inteira lá. Você não orou para uma pessoa, você não ganhou uma alma para mim, você não fez nada. Aí fica difícil, cara. Aí eu não te conheço. E vai ser desse jeito. Desse jeito. Então, nós temos a salvação. Porque Deus nos deu a salvação através da graça. E o que nós temos feito com ela? Nós temos usado ela, a gente tem exercido a nossa fé, nós temos feito obras para Deus, a gente tem se jogado a cada dia em Deus, a gente tem levado Deus para as pessoas, ou a gente só tem assistido pessoas fazendo, ou a gente só tem vivido um dia de cada vez. É pesado. E Deus ministrou muito no meu coração isso daí. E quando Ele falou para mim, o que eu voltei para apresentar diante dEle, eu parei e pensei: o que eu tenho hoje para apresentar para Jesus? Se hoje fosse o meu último dia, e Jesus ou voltasse para mim, ou voltasse para o mundo, o que eu ia ter para me apresentar para Ele? Será que durante esse tempo que eu vivi, meus 27 anos, será que eu tenho feito alguma coisa? Alguma obra para apresentar para Ele? Ou será que eu tenho só participado do culto, vindo assistir o culto? Ouvido pregação, tenho visto missionários que fizeram tal coisa em tal lugar, tenho só ouvido relatos? Ou será que eu vou ter algo para
chegar diante dele e apresentar. Porque imagina, cara, eu não tenho obra nenhuma chegar de frente de Jesus, ficar lá olhando para ele. Ele vai falar assim para mim: ei, conta aí. Ei, o que você tem para mim? Eu vou falar: então aqui aconteceu que tive uns obstáculos e aconteceu uns imprevistos. Falar: pô, 27 anos aconteceu muito imprevisto, né? Você não tem nada para apresentar para mim? Teve muito imprevisto, né? E cara, Jesus fez muito. E ele falou que a gente faria obras maiores do que a dele. Mas se a gente não tiver sacrificando a nossa carne, nós não vamos fazer. Se a cada dia a gente não decidir fazer a diferença no mundo, cara, a gente vai ficar vivendo um dia de cada vez e nada vai acontecer. Se a gente esperar alguém fazer, e Deus trouxe ao meu coração uma coisa que, cara, para mim pegou legal, que acho que todo mundo se identifica. Quando alguma coisa é de graça, ninguém dá valor, né? Eu vou assim, ele tocou no meu coração: Gabriel, é muito fácil quando a pessoa ganha alguma coisa de graça, né? O ser humano tem a tendência a não dar valor quando algo vem de graça e não custa nada para ele. Quando custa alguma coisa para nós, a gente dá valor. Eu vou lá, comprei um iPhone 0. Estou pagando em 12 suaves prestações. Eu vou cuidar daquilo dali porque, saiu do meu bolso. É meu dinheiro que está ali. Mas se chegar alguém e me der, se quebrar, felizmente quebrou, né? Mas ainda bem que eu ganhei de graça, né? Imagina se eu tivesse pagado. Olha a diferença. Então a gente quando algo vem de graça para nós, a gente não dá muito valor, não. Só que Cristo nos deu de graça, pagou com o sacrifício dele. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. O que ele já fez por nós, já está feito. Agora, se a gente não sacrificar a nossa carne, se a gente não fazer a obra que ele pediu para fazer, então a gente vai ficar igual umas baratas tontas, perdido. E não é isso que ele quer. Ele quer a nossa entrega total a ele. Ele quer que nós vivemos para ele. Ele quer que a cada dia a gente esteja no centro da vontade dele, com intimidade com ele, fazendo o que ele nos chamou para fazer. E todo mundo sabe. O que ele falou? Ide, fazei discípulos. Simples. O que ele quer? Ele quer, cara, que todo mundo fique sabendo quem que é ele. Aquele que está perdido, ele quer que volta. É isso que Cristo nos pede. Ele quer intimidade com a gente. Mas isso só vai acontecer do momento que a gente sacrificar o nosso eu e buscar realmente o que ele quer. Fala assim: não, Deus, eu estou aqui, eu sacrifico todo o meu eu e agora eu vou viver a tua vontade. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que fizeram isso, cara, que fizeram a vontade do Senhor. Se a gente pegar João Batista, o cara foi morto por amor a Cristo, velho. Nada para ele importava. O cara era chamado de louco. O cara era um louco. Mas por que ele era um louco? Porque ele decidiu viver para Cristo, viver intensamente para Cristo. Paulo foi a mesma coisa, cara. O cara estava preso lá na cadeia e estava cantando. Estava rendendo louvores para Deus. Por quê? Não importava a situação que ele estava, mas ele sabia para onde ele ia. Então, não importa a situação que a gente passa. O que importa é o que vai acontecendo depois. Eu estava lendo essa semana e teve uma parte que me chamou a atenção que falou: a gente tem que viver a eternidade hoje e não deixar para viver depois, porque a eternidade já começa agora. Então a gente tem que viver a nossa eternidade a partir de agora e não deixar porque ela vai começar depois, quando Jesus voltar. Não, ela já começou agora. A gente vê tantas coisas acontecendo, cara, tantas guerras, a gente vê tanta gente passando fome, a gente vê tantas pessoas do outro lado do mundo aí, passando dificuldades. Então,
Olha lá na Flórida, o que está acontecendo na Flórida, velho? Furacão arrebentando com tudo. Cara, isso não é normal. Se a gente olhar na Bíblia ali, a gente vai saber que isso não é normal. O fim dos tempos está chegando, cara. A eternidade, Cristo está ali, ó, um pezinho aqui, ó, para chegar até nós. Então, se a gente não começar a viver a eternidade hoje, se a gente não se arrepender hoje e sacrificar o nosso eu hoje, eu não sei o que vai ser de nós, não. Eu não sei o que vai ser de mim. E Deus tem ministrado muito essa semana. Quando o Felipe falou assim, mano, você traz a palavra? Eu falei, vixe, mano, eu acho que eu pipoquei na hora ali, ou demorei 1 hora para responder ele. Falei assim, e agora? O que eu faço? Eu acho que eu vou correr. Não é para mim, não. Mas daí eu orei para você, Deus, o que eu falo? E Deus começou a falar no meu coração, né? E, cara, é uma palavra assim, simples que eu queria deixar, nada para tomar muito tempo, mas eu só queria deixar isso aí e que a gente tenha no nosso coração, que a graça foi de graça, mas só que não. Alguém pagou o preço por nós. Nós recebemos a salvação de graça, mas porque alguém já pagou. Alguém nos deu um presente, um enorme presente, cara, que não tem nada que supera isso. Nada supera o amor de Deus conosco, a misericórdia dele conosco. E por que Deus nos deu essa salvação? Porque, cara, amor purinho. Quando ele nos criou, ele falou o quê? Que ele criou e a gente era o quê? Muito bom. Ele viu que era muito bom. Tudo que ele fez era bom. Como era muito bom. Então, cara, Deus nos ama. Ele não se importa conosco. Ele não quer nos ver afundar. Ele não quer ver a gente ir para o inferno. E por isso que ele nos deu a salvação. Mas a gente tem que sacrificar cada dia a nossa carne e viver a vontade dele, se entregar totalmente a ele, entender que nós temos que viver a vontade dele para nossas vidas. Amém? Vou chamar o pessoal do louvor aí. Amém? Pode estar subindo. E a gente entende, cara, que um alto preço foi pago. Um alto preço. Nada paga o que Jesus fez por nós na cruz. Não importa. A gente tem que viver a cada dia para Ele. E a gente não sabe qual que é o nosso último dia. Talvez pode ser amanhã. Então, que a gente venha a cada dia viver, fazer a obra que Ele nos pediu. Que a gente a cada dia olhe para a nossa mão e fala, o que eu carrego na minha mão hoje? Se Deus me chamar hoje, eu vou ter alguma coisa para me apresentar para Ele hoje? Eu tenho obras para apresentar para Ele hoje? Ou eu vou chegar nele de mãos vazias? E eu vejo chamar Deus presente.